A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Shalom. Minha Bíblia está aqui aberta em Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição, em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, meus irmãos? Então, a maldição lá de Deuteronômio 28, pela desobediência da palavra, miséria, doença, angústia, morte, Jesus levou. Oh, que coisa abençoada! Ele não só tomou a maldição, mas ele destruiu com a sua pureza. Ele era maior que a maldição. Quando ele tomou como um aspirador gigante, né, toda a maldição, ele venceu essa maldição. Ele se tornou vencedor em nosso lugar. Por isso que em 1 Coríntios 12, 3 diz que ninguém diz que Jesus é maldito ou anátema, senão pelo espírito do erro, o espírito anticristo. Porque Jesus, embora tomando toda a maldição com o seu sangue, ele era maior. E o Pai, o ressuscitando, disse o amém ao seu tetelestai. Está consumado. Hoje nós falamos está consumado, mas o texto usado ali, tetelestai, significa um termo jurídico, legal, onde o juiz declara: a tua dívida está quitada completamente, está pago, não deve nada. Também usado em batalhas navais, em guerras, como a vitória foi concluída e nós vencemos. Então Jesus venceu a batalha contra o pecado, os efeitos do pecado, e também pagou toda a nossa dívida que nós tínhamos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus então ressuscitou bendito, ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele quando cremos, né? Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele assentou, em Efésios 2,6, nós assentamos com ele nos céus. Quando nós cremos em Cristo, aquilo que aconteceu com Cristo acontece conosco, é o novo nascimento, né? O velho homem desaparece e uma nova pessoa, uma nova criatura, isso que tudo se fez novo em Cristo, abençoado. Isso é uma coisa muito maravilhosa de nós falarmos sobre a nova natureza abençoada, o Cristo bendito. O Cristo que nos abençoa e nos faz canal de bênçãos. O Cristo que nos faz não só abençoáveis, mas também canal de bênção. Como ele nos torna abençoáveis? O seu sangue nos perdoa. Então, diante do Pai temos o sim e o amém. Temos mérito, crédito em Cristo, porque em Cristo somos abençoados. E no Espírito nós conseguimos crer. O Espírito ele produz uma fé maior do que a incredulidade que a carne gera. A carne o tempo todo está gerando incredulidade e medo. Mas a fé que o Espírito opera em nós e gera em nós, ela ultrapassa e faz com que nós renunciamos o medo e rejeitamos o medo. Salmo 56,3: no dia que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Então a fé é ter o medo embaixo dos seus pés. Como o pastor Cláudio sempre diz, né? Fé e medo não andam juntos. Ou você conecta no Espírito, Gálatas 5,16, se você andar no Espírito, você não cumprirá os desejos da carne. Não quer dizer que você extingue a carne. Quando a Bíblia diz: se você não duvidar no seu coração, lá em Marcos 11, 23, 24, não quer dizer que não venha dúvidas na cabeça durante o processo, mas você pode confessar e receber o perdão, e essas dúvidas confessadas não vão atrapalhar no processo, porque no coração você decidiu confiar e consegue confiar. É interessante como o Espírito Santo nos ajuda a conseguir o que nós não conseguíamos e não conseguir o que nós conseguimos. Este é o trabalho do Espírito Santo, tanto de poda como de multiplicação do fruto. Tremendo isso, né? A poda e a multiplicação dos frutos. Porque aquilo que nós não conseguíamos, amar a Deus, perdoar, obedecer a palavra, se consagrar, essas coisas que nós não conseguíamos, viver uma vida de santidade e justiça, curar enfermos, expulsar demônios, nós não conseguíamos. Hoje nós conseguimos,
porque a nossa capacidade vem de Deus. 2 Coríntios 3, do 5 ao 7, fala que nós temos essa capacidade. Ele nos fez capazes, né? Nos fez pescadores de homens. Ele nos fez capazes. Oh, glória a Deus. A nossa capacidade vem de Deus. E temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor. E quando diz, ele faz com que nós não sejamos capazes, hoje nós não conseguimos mais pecar com paz. Não conseguimos mais amar o pecado. Não conseguimos mais se entregar ao pecado e achar isso normal. A gente não consegue mais pecar. Todo aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, porque o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ao nojo do pecado. Não só a confissão, mas o abandono do pecado. Aqui diz que ele foi pendurado no madeiro. Por que Jesus foi colocado numa árvore, né? O madeiro que vem da árvore? Porque Adão e Eva pecaram de uma árvore. Então Jesus foi pendurado na árvore. E por que suas mãos foram pregadas? Porque a mão de Eva pegou o fruto. E por que os seus pés foram pregados? Porque Eva caminhou para onde não devia, para a tentação e para um território proibido. E por que Jesus foi cortado do lado? Porque Eva foi gerada do lado de Adão. Então ele estava levando a maldição. E por que foi colocado na coroa de espinho? Ele disse porque a terra, por causa do pecado, é amaldiçoada. E agora vem, ele levou a maldição da miséria e do pecado, da doença, da depressão, o domínio do pecado, a escravidão do pecado. Não é maravilhoso, pessoal? Jesus estava levando o que Eva trouxe. É maravilhoso ver como a obra completa de Cristo. Nessa madrugada eu estava vendo uma pregação, um estudo de Billy Burke. Billy Burke era um menino, um garoto, que foi numa das cruzadas de Kathryn Kuhlman. E a sua avó disse, olha, quando ela for orar por você, pegue o que ela for te entregar em Cristo. Diga, eu recebo, se agarre, puxe. Ele estava com câncer de cabeça. Ele não conseguia mais enxergar, ele estava morrendo. Estava cego. E hoje ele está com em torno de 80 anos, perfeito. Ele foi curado instantaneamente, lá caiu. Quando voltou já não havia tumores, não havia mais nada. E ele foi chamado para o ministério, não queria, mas aí Deus chamou. Depois de muita tema, ele entendeu que Deus havia chamado ele para também orar pelos enfermos, né? Hoje ele faz cruzadas, já está com em torno de 80 anos, com saúde perfeita. E me chamou a atenção que uma mulher foi dar um testemunho, que ela tinha um problema no pé, todo o nervo repuxava desde o ciático até o pé, e ela havia perdido o dedão. Havia tido um problema não só no nervo, como no osso, que secou, e teve que ser amputado o seu dedão. E ela foi numa das cruzadas ali de Billy Burke, e ele orou por ela, ela ficou na unção lá por um tempo, e ela nem notou, mas ela viu que a dor tinha sumido. Passaram-se 2 semanas, ela disse que não olhava para aquele pé, que ela achava horrível. Mesmo quando ela ia lavar, logo que ela lavava, ela colocava uma meia, porque ela achava muito feio de ver, e ela não tinha equilíbrio, porque aquele dedo foi tirado, então ela pendia para um lado, para o outro, ela tinha problemas, caía sempre, e ela notou que estava tendo mais equilíbrio e não tinha dor. E um dia no telefone, ela estava atendendo o telefone, 2 semanas depois da oração, e ela estava com muito calor, aquele dia estava calor, ela foi tirar a meia, e quando ela tirou a meia, o dedão havia sido reconstituído. Milagre criativo, né? Deus havia devolvido o dedo que ela tinha perdido. E ela voltou lá na cruzada para contar. E aí o Billy Burke falou, olha, quando a gente ora, às vezes a pessoa tem uma melhora, o processo vai acontecendo, porque quando a pessoa está na unção, ali não aconteceu, ali está começando o trabalhar do Espírito. Ali é o envolvimento do Espírito. Às vezes acontece instantaneamente, às vezes acontece durante as semanas, e a pessoa sai do culto dizendo, não aconteceu nada. Não, ali começou a ser bombardeado, ali começou aquelas células malignas a morrer, e aquele tecido ser reconstruído. E ela teve então o seu pé reconstruído, depois de 2 semanas ela percebeu, e ela viu que estava completamente curada. Eu quero profetizar na sua vida, que Jesus trouxe a bênção de Abraão. Abraão era próspero, saudável, tinha amizade com Deus, tinha o Espírito Santo sobre ele. Nós temos o Espírito Santo em nós, uma aliança com superiores promessas. A bênção completa de Abraão, não só aos judeus, mas também a nós gentios. Que essa bênção, essa semana, seja na sua vida, através da sua amizade com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.